Salve, salve! Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sintam-se calorosamente abraçados nessa ensolarada tarde de domingo. É muito bom estar aqui novamente, é sempre um grande prazer, uma enorme alegria, uma satisfação inenarrável poder participar desse projeto que completa 10 anos de existência, um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, muito afeto e sempre que possível estarei aqui presente participando de todos esses momentos. Estamos chegando à nossa preparação final para o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, dia 27 de agosto, falta pouquíssimo tempo, mas nós temos ainda tempo hábil para trabalhar alguns temas fundamentais para a sua prova. Dentre os temas que eu particularmente costumo apontar como um tema fundamental, é sem dúvida algum o tema da filosofia política. Falar sobre filosofia política é também falar sobre ética. Ética e filosofia política são duas áreas de investigação filosófica que sempre caminharam juntas. É absolutamente impossível separar uma da outra. Quando nós falamos a respeito de filosofia política e ética, é fundamental destacar também que desde que a filosofia surge, esses temas eles vêm fazendo parte de algumas das mais importantes reflexões que foram inauguradas ainda por pensadores lá na antiguidade e que permanecem até os dias de hoje como um dos mais frondosos campos do saber. Eu gostaria de tratar com vocês hoje em especial da modernidade. Embora a ética e a filosofia política estejam presentes em toda a história da filosofia, eu gostaria de me dedicar em especial a tratar a respeito do período moderno, pois a modernidade ela nos traz um fato novo. O fato novo que foi apresentado na modernidade é, em especial, uma inauguração, uma nova forma de pensar. Lá na modernidade, nós vamos ter a inauguração de uma nova perspectiva que ficou conhecida como realismo político. Quando eu falo a respeito do realismo político, eu aponto ao contrário. Pronto. Quando eu falo a respeito do realismo político, eu gostaria que vocês, por gentileza, ficassem muito atentos a esse pensador que nós iremos tratar a partir de agora, pois, sem sombra de dúvidas, ele é um dos mais importantes pensadores que não apenas o mundo moderno conheceu, mas que toda a história da filosofia teve. Quando eu falo a respeito do realismo político, nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Nicolau Maquiavel. Sempre que nós tratarmos de Maquiavel, eu peço, por favor, que vocês guardem na memória isso que eu vou dizer agora. Maquiavel ele é considerado o pai da filosofia política moderna. Porém, nós não atribuímos a paternidade a um pensador se ele não tiver feito algo de muito grandioso. Só é possível dizer que Maquiavel ele é o pai da filosofia política se, de fato, ele tiver contribuído de tal modo a ter inaugurado uma nova concepção. E foi exatamente isso que ele fez. Quando nós falamos a respeito do realismo político, é muito importante que vocês entendam que esse realismo nada mais é do que uma nova concepção filosófica inaugurada por Maquiavel, que rompeu com tudo, absolutamente tudo que havia sido feito antes. Se você pegar a filosofia desde a antiguidade, se você pegar pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, se nós adentrarmos ao período medieval e falarmos de Agostinho, Tomás de Aquino e até mesmo alguns pensadores do Renascimento, como Thomas Moros, como também Erasmo de Roterdã e o próprio Francis Bacon, nós vamos perceber que todos esses nomes que eu acabei de citar para vocês são considerados pensadores utópicos. Quando eu falo de utopia, eu peço por gentileza que vocês nunca se esqueçam que utopia vem do grego utopos. E utopos do grego significa aquilo que não há em lugar algum. Se eu falo de utopia, eu estou falando de algo que não existe.
Se eu falo de utopia, eu estou falando de uma idealização. Porém, a idealização nada mais é do que um processo de construção de uma realidade inexistente. Quando eu falo de uma utopia, eu estou falando, portanto, de um idealismo. E todos os pensadores que antecederam Maquiavel, todos eles eram utópicos. Vou te dar alguns exemplos importantes. Vocês certamente já ouviram falar da maravilhosa obra, da magnífica obra A República, considerada uma das obras mais importantes de todos os tempos. A República é destacadamente a mais importante obra escrita por Platão, e nessa obra o Platão ele traz uma coisa que eu particularmente acho muito interessante, que é a sua idealização de cidade. Quando eu falo da idealização de cidade no pensamento de Platão, eu destaco em especial aquilo que ele escreve no capítulo 4 do livro. Lá no capítulo 4 da República, Platão ele apresenta o que ele chamou de Calípolis. Calípolis do grego significa a cidade bela. Cali do grego significa belo e polis significa cidade. Quando eu falo da Calípolis de Platão, eu estou me referindo à cidade bela. Mas o que seria belo para Platão? Belo para Platão é aquilo que é bom, é aquilo que é justo. A cidade bela para Platão, portanto, ela é, na verdade, uma representação da justiça. Quando Platão ele escreve no livro A República a respeito do que ele considerava ser uma cidade justa, o que ele está fazendo é exatamente construir uma idealização de cidade que não existe. É importante dizer que essa cidade justa e idealizada por Platão, ela é uma cidade que deve ser governada inclusive por filósofos. E o modelo de governo para esta cidade foi batizado por Platão de sofocracia. A sofocracia, sofo do grego sabedoria, cracia do grego poder. Poder da sabedoria ou poder dos sábios. De acordo com Platão, os únicos capazes de conduzir a cidade ao ideal de justiça que ele tanto almejava eram os sábios, no caso, os filósofos. Os filósofos seriam os únicos capazes de conduzir a cidade a esse ideal de justiça. Percebam que Platão, ele é, portanto, um idealista. Ele é um pensador utópico, mas ele não foi o único da antiguidade. Se você pegar na antiguidade, por exemplo, Aristóteles, nós vamos perceber que Aristóteles também é um pensador utópico. Sobretudo quando Aristóteles ele considera, por exemplo, que o ser humano ele é naturalmente um ser sociável. Dizer que o ser humano ele é naturalmente um ser sociável significa dizer que o ser humano ele traz na sua natureza uma disposição natural para viver em sociedade. Se ele traz em sua natureza uma disposição natural para viver em sociedade, é porque o homem, segundo Aristóteles, ele teria sido criado para viver com os seus semelhantes. Dizer que o homem nasceu para viver em sociedade é defender um pressuposto de bondade in natura no homem. Dizer que o homem nasceu para viver em sociedade é considerar que o homem ele é bom por natureza. Vocês entendem isso? Mas isso também é uma utopia. Isso também é uma utopia. E por se tratar de uma utopia, Aristóteles também, junto com Platão, fazem parte, portanto, desse grupo de pensadores que foram intitulados como pensadores idealistas ou utópicos. Agostinho vai fazer a mesma coisa, Tomás de Aquino vai fazer a mesma coisa. Os pensadores do Renascimento farão a mesma coisa, a exemplo de Francis Bacon. Francis Bacon, ele é um destacado pensador inglês que também construiu uma idealização. Ele também construiu um modelo de cidade inexistente, onde ele considerou que a única forma de conduzir a cidade a um ideal de justiça seria colocando a cidade ou a sociedade sob governo
da ciência. Olha que coisa curiosa. O Francis Bacon, que é um pensador que viveu a transição do século XVI para o século XVII, ele considerava que a única forma de conduzirmos a sociedade a um ideal de justiça seria colocando a cidade ou a sociedade nas mãos da ciência. Pois, se nós mantivermos a sociedade nas mãos dos políticos, estes, por sua vez, não conduzirão a cidade da forma ideal. É preciso livrar a cidade dos políticos e colocá-la sob os cuidados da ciência. Quem defendeu isso foi o Francis Bacon. Agora eu te pergunto, construir um modelo de sociedade onde os políticos seriam substituídos pela ciência, não é uma forma de construirmos uma utopia? Sim ou não? Sim ou não? Não é uma forma de construirmos uma utopia? Pois bem, percebam que todos os pensadores que antecederam, ou mesmo que viveram na mesma época de Maquiavel, todos eles, de alguma forma, serão considerados pensadores utópicos. E o que o Maquiavel vai fazer é exatamente romper com isso. Quando ele funda o realismo político, não se enganem, o realismo político já traz no próprio nome a proposta e o objetivo dele. O realismo político de Maquiavel é exatamente uma oposição aos pensadores utópicos. O realismo político significa dizer que a política de hoje em diante, ela já não pode mais continuar sendo idealizada da forma como os pensadores fizeram. É preciso romper com o idealismo, é preciso romper com a utopia, é preciso olhar para a política por ela própria e não da forma como nós gostaríamos que ela fosse. Existe uma diferença muito importante que vocês não podem se esquecer. Existe uma diferença muito grande entre você olhar para a política como ela é e você olhar para a política como você gostaria que ela fosse. Entre o que ela é e o que você gostaria que ela fosse, existe um abismo. E esse abismo é exatamente o que separa Nicolau Maquiavel dos demais pensadores que o antecederam, pois ele vai fundar o realismo político. Tudo tranquilo? Tudo certo? Por que Maquiavel vai fundar o realismo político? Atenção, a Itália de Maquiavel, ela era uma Itália mas muito desgastada por conta das disputas políticas que havia naquele período. Se vocês observarem atentamente o mapa da Itália, vocês perceberão que essa coloração, ela representa um domínio ou uma estrutura de poder particular. Se vocês observarem atentamente, cada cor representa o domínio de uma determinada família ou de um determinado grupo de políticos. Olha para a Itália de Maquiavel. Se você observar a Itália de Maquiavel, nós vamos perceber que a Itália de Maquiavel, ela era profundamente dividida. Essa Itália de Maquiavel, ela era de tal modo dividida que isso criava uma permanente situação de instabilidade dentro do país. Naquele período, é sempre importante lembrar, o período de Maquiavel, ele viveu a transição do século XV para o século XVI. Maquiavel, ele nasceu em 1469 e viveu até 1527. Então, ele viveu essa transição do século XV para o século XVI. O século XV, como vocês muito bem sabem, ele é um século que, em especial, é marcado pelo fim da Idade Média. Nós tivemos o fim da Idade Média no século XV, mas também teremos no século XV o fim do feudalismo. E uma coisa que vocês não podem jamais se esquecer. O feudalismo, ele era um sistema centralizado ou descentralizado? Centralizado ou descentralizado? Ele era descentralizado. Dizer que o feudalismo ele era descentralizado significa, portanto, dizer que havia dentro do sistema feudal uma relativa autonomia que era dada aos senhores feudais. Como os senhores feudais eles eram dotados de uma relativa autonomia, esses senhores feudais eles tinham o poder de
instituir leis, instituir impostos, tributos, normas, regras de conduta, etc, etc, etc. Como eles, os senhores feudais, eles eram dotados de uma relativa autonomia, isso fazia com que nós tivéssemos, muitas vezes, feudos com estruturas normativas, com regras e leis muito distintas umas das outras. O que havia num determinado feudo, não havia em outro, e assim sucessivamente. Era descentralizado porque os senhores feudais, eles tinham poder sobre o feudo, que era o território administrado por eles. Entendido isso? Na época do feudalismo, é sempre importante lembrar que você tinha um poder que era instituído pela igreja. A igreja era o poder máximo na Idade Média. Só que abaixo da igreja você tinha exatamente os nobres, você tinha a nobreza. A nobreza, ela atendia a igreja. Porém, essa nobreza, ela era dotada de uma autonomia. Você tinha essa autonomia que permitia que os territórios tivessem as suas próprias leis, tivessem as suas próprias regras, tivessem os seus próprios impostos, pudessem produzir o que eles quisessem. Então havia essa autonomia, tá claro? O que é que nós vamos perceber? Chegamos no século XV, a Idade Média vai ser substituída pela modernidade e o feudalismo vai ser substituído pelo capitalismo. Lembrando que feudalismo e capitalismo são sistemas econômicos, não só econômicos, mas sistemas políticos, econômicos, culturais e sociais. O fim da Idade Média promove o início da Idade Moderna e o fim do feudalismo promove o início do capitalismo. Principal característica do capitalismo nascente: formação dos estados modernos. Quando eu falo da formação dos estados modernos, eu estou me referindo à formação dos estados nacionais modernos, também conhecidos como estados absolutistas. Vocês certamente lembram das aulas de história e sabem que o primeiro estado nacional moderno foi ninguém mais, ninguém menos do que Portugal. Portugal foi o primeiro estado nacional moderno. O fato de Portugal ter sido o primeiro Estado nacional moderno permitiu, inclusive, que Portugal também fosse pioneiro nas grandes navegações. Observem que Portugal foi o primeiro Estado nacional moderno. O que isso quer dizer? Que ele foi o primeiro Estado centralizado. A descentralização que marcou o feudalismo agora será substituída pela centralização do poder nas mãos do rei. Percebam que sai a descentralização feudal e entra uma forte centralização absolutista, uma forte centralização nas mãos dos estados nacionais modernos. O que é que a gente precisa observar? Atenção, Portugal se unificou, porque a centralização ela representa uma unificação. Portugal se unificou, ou seja, se transformou em um Estado centralizado no final do século XIV. Sabem quando foi a unificação italiana? A unificação italiana só aconteceu no século XIX. Portugal foi o primeiro Estado moderno ainda no final do século XIV. Porém, entre a unificação portuguesa e a unificação italiana, nós tivemos aí praticamente 5 séculos. Século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Enquanto Portugal se unificou no século XIV, a Itália de Maquiavel só se unificará no final do século XIX. Essa unificação nós chamamos de unificação tardia. A Itália não foi a única a se unificar tardiamente. É importante dizer que além da Itália tivemos também a Alemanha naquela ocasião. E a Alemanha foi depois da Itália. Itália e Alemanha são as duas últimas nações europeias a atravessarem um processo de unificação. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Itália e Alemanha, durante muitos e muitos séculos, ficaram
marginalizados das disputas coloniais. Durante muitos séculos, Itália e Alemanha foram deixadas de lado nas disputas que havia dentro da Europa e fora da Europa. Por quê? Porque Itália e Alemanha não conseguiam alcançar a unificação. A unificação alemã e a unificação italiana, elas foram consideradas como tardias, porque essas unificações não haviam conseguido superar as disputas internas que caracterizavam cada um desses países. Para se ter uma ideia, as disputas internas, não só na Itália, mas também na Alemanha, farão com que esses territórios sejam tão vulneráveis, tão frágeis, que eles inclusive sofrerão invasões de outros países. A Itália, por exemplo, chegou a ser invadida pela França. E ao ser invadida pela França, a Itália percebeu que, se eles não corrigissem o sistema político deles, se eles não corrigissem essas disputas internas que tanto fragilizavam eles sofreriam várias outras invasões por parte de outros países. Foi exatamente nesse momento que os italianos perceberam que já não poderiam mais esperar pela unificação. A unificação ela tinha que ser urgente e imediata, mas isso só vai acontecer no século XIX. Só no século XIX a Itália alcançará a tão desejada unificação. Mas Nicolau Maquiavel ainda no século XV apontava para a necessidade de tal unificação. Maquiavel lá no século XV dizia que era preciso unificar a Itália, pois do contrário a Itália continuaria sendo deixada de lado nas negociações políticas, do contrário a Itália continuaria sendo alvo de possíveis invasões. E o que nós vamos perceber é que Maquiavel, ele havia, portanto, lançado um olhar que antecedeu muitos dos problemas que a Itália viveria nos anos seguintes. Maquiavel, ele foi um verdadeiro vidente. Maquiavel, ele foi um verdadeiro visionário, porque ele conseguiu enxergar à frente. Ele conseguiu enxergar à frente de seu tempo. E ele anunciou todos os problemas que a Itália atravessaria e que ela atravessou. Então, quando nós falamos de Maquiavel, é muito importante que vocês entendam que a Itália de Maquiavel era essa Itália extremamente frágil devido às fortes disputas políticas que haviam naquele período. Essas fortes disputas derivadas do período feudal. Então, fiz aqui uma construção histórica desse contexto para que vocês pudessem entender o porquê de Maquiavel ele ter defendido o chamado realismo político. A defesa do realismo político nada mais é do que você interpretar a política como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. É você olhar para o seu tempo e perceber que as disputas, os conflitos, os interesses demonstram como o ser humano ele é naturalmente. Dizer que o ser humano ele é interesseiro, o homem ele é interesseiro, o homem ele é volúvel, o homem ele é mau por natureza, o homem ele é egoísta. E como é que a gente pode ter a certeza de que o homem ele é interesseiro, volúvel, egoísta e mau? Ora, basta você ver os conflitos políticos que estão ao nosso redor. As disputas de interesses mostram que o ser humano, ele não é, como Aristóteles havia dito, um ser naturalmente sociável. Que tolice! É uma tolice achar que o homem ele é um ser naturalmente sociável. Só um detalhe, essas palavras não são minhas, tá? Eu só estou reproduzindo Maquiavel em sua interpretação de Aristóteles, tá? Para não achar que o professor está dizendo isso, mas na verdade é Maquiavel falando de Aristóteles. Que tolice achar que o ser humano ele é naturalmente sociável. Que história! O homem não é naturalmente sociável, o homem ele é interesseiro. E ele só se junta com o outro
se ele perceber que daquela união é possível extrair algum tipo de vantagem. Isso é Maquiavel falando sobre a maneira como Aristóteles enxergava. Enquanto Aristóteles dizia que o homem é um ser naturalmente sociável, para Maquiavel isso não é verdade. O homem só é bom enquanto as circunstâncias permitem que ele seja. No momento em que ele percebe que as circunstâncias já não são mais favoráveis, não tem por que ele continuar sendo bom. Não tem por que ele continuar agindo por bondade, pois a minha bondade ela tem um limite. A minha bondade ela tem uma condição. A minha bondade ela tem uma circunstância. Eu sou bom enquanto eu posso extrair vantagens daquela relação. Não tendo vantagens para extrair, por que deveria eu perder meu tempo agindo de forma bondosa? Não, eu ajo de acordo com a minha circunstância. Entendido isso? Isso é Maquiavel. Maquiavel, ele vai escrever nesse período duas importantes obras. E eu gostaria que vocês, por gentileza, tomassem nota, registrassem o nome dessas duas obras. Uma delas é muito conhecida, uma delas é muito famosa e a outra, no entanto, é desconhecida e poucas pessoas ouviram falar a respeito dela. Eu vou começar com a obra mais famosa. A obra mais famosa de Nicolau Maquiavel é a obra O Príncipe, o famigerado Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel foi uma obra escrita por ele ao mesmo tempo em que uma outra obra também estava sendo costurada, estava sendo desenvolvida. Maquiavel escreveu O Príncipe ao mesmo tempo que escreveu comentários a respeito do governo ou da década de Tito Livio. Comentários a respeito do governo de Tito Livio ou comentários a respeito da década de Tito Livio. Essa obra sobre o governo de Tito Livio é uma obra que poucas pessoas ouviram falar. Poucas pessoas conhecem essa obra, poucas pessoas sabem do que essa obra ela trata. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Atenção, atenção, atenção. Nós temos duas obras, O Príncipe e comentários sobre Tito Livio. A obra O Príncipe é uma obra em que Maquiavel ele apresenta as ideias absolutistas. A obra O Príncipe é uma obra onde Maquiavel ele apresenta as ideias absolutistas. Mas a obra Comentários sobre o governo de Tito Livio é uma obra onde ele apresenta ideias republicanas. Anota isso, por favor. Enquanto em uma obra Maquiavel apresenta ideias absolutistas, na outra obra ele apresenta ideias republicanas. E você talvez esteja se perguntando, tá, e qual é a importância disso? A importância disso é absolutamente fundamental. Por quê? Como muitas pessoas só ouviram falar da obra O Príncipe, muitas pessoas só tiveram acesso às ideias absolutistas que lá se encontram. Como muitas pessoas só ouviram falar da obra O Príncipe, muitas pessoas acham que Maquiavel ele é absolutista. Levanta o braço aí quem já ouviu falar que Maquiavel é absolutista. Olha aí, muita gente levantou, muita gente ouviu falar. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. E se eu dissesse para vocês que ele não é absolutista? Seria estranho, não seria? Seria estranho. Muitas pessoas acham que Maquiavel é absolutista, pois elas só tiveram acesso às ideias que estão presentes na obra O Príncipe. Mas é preciso olhar para o outro livro. O outro livro, Comentários sobre o governo de Tito Livio, é uma obra em que Maquiavel ele apresenta ideias republicanas. E as ideias republicanas são ideias distintas daquelas que nós encontramos em uma monarquia, principalmente absolutista. As ideias republicanas que estão presentes na obra Comentários
sobre o governo de Tito Livio são ideias que nos permitem dizer que Maquiavel era republicano. Aí eu te pergunto, se duas obras foram publicadas ao mesmo tempo, se duas obras foram publicadas na mesma época, se duas obras foram escritas concomitantemente, ou seja, foram escritas ao mesmo tempo, eu te pergunto, qual delas representa a verdadeira face de Maquiavel? Se duas obras com ideias diametralmente opostas foram publicadas ao mesmo tempo, eu te pergunto, qual das duas obras representa a verdadeira face de Maquiavel? Seria Maquiavel um absolutista ou seria Maquiavel um republicano? A resposta: os dois. É possível ser os dois? Sim ou não? É possível ser os dois? É. Sabe por que é? Porque, como eu disse há pouco, Maquiavel considera que o homem, ele é as suas circunstâncias. Segundo Maquiavel, a Itália em que ele vivia era de tal modo dividida. Olha a Itália de Maquiavel mais uma vez, não esqueçam desse mapa. Se você pegar, gente, olha isso aqui, ó. Nós tínhamos a República de Veneza, nós tínhamos a República de Florença, tínhamos a República de Siena, nós tínhamos os estados pontifícios. Os estados pontifícios são os estados que são governados pela igreja. Nós tínhamos o regime de Nápoles, o regime de Sicília, nós tínhamos Córcega, Gênova, Savoia, Milão, nós tínhamos aqui Módena, nós tínhamos, gente, eram muitas as regiões administradas por famílias distintas. A Itália de Maquiavel era muito dividida. E essa divisão Maquiavel percebeu que ela não poderia ser superada senão pelo absolutismo. Olha para cá, por favor, com muita atenção para o que eu vou te dizer. Maquiavel considerava que a única forma de nós superarmos essa disputa interna que fragilizava a Itália era colocando a Itália nas mãos de um rei absolutista. Não havia outra saída a não ser essa. Agora, observem com atenção. Dizer que Maquiavel enxergava que o absolutismo era a única saída possível para superar a crise que a Itália vivia, não significa exatamente dizer que ele concordasse com tudo que o absolutismo defendia. Por que não significa dizer? Porque existe uma diferença entre o que é uma saída da ideia de você defender com todas as forças um determinado regime. Vocês entendem isso? Sim ou não? Vocês entendem isso? Atenção, mais uma vez, Maquiavel, ele entendia que a única saída para a Itália era o absolutismo. Olha, eu não vejo outra saída, não é que eu concorde com esse regime, não é que eu goste da ideia dos poderes estarem nas mãos do governante, não é que eu goste da ideia de que tenhamos um poder centralizado nas mãos do rei. O problema é que eu não vejo outra saída. Essa é a única saída que eu enxergo. Então só há uma única maneira, que é através do absolutismo. No entanto, Maquiavel, ao escrever comentários sobre o governo de Tito Livio, ele deixa claro o que ele pensava sobre a ideal forma de governo para a Itália. Ele deixa claro, lá no Comentários, não sei se vocês sabem, mas Tito Livio foi um dos mais importantes legisladores que Roma teve. Quando Roma deixou de ser império e se transformou em uma república. Quando Roma deixou de ser império e se transformou em uma república, Tito Livio foi um dos mais importantes legisladores que Roma conheceu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Maquiavel considerava o seguinte: é preciso que o poder seja centralizado nas mãos do rei para corrigirmos essas disputas internas.
Porém, quando essas disputas internas estiverem corrigidas, o poder deve ser devolvido ao povo. Devolver o poder ao povo é exatamente a essência do que nós chamamos de república, porque república significa res pública, que significa poder do povo, poder comum. Percebam que a coisa pública é a coisa do povo. Maquiavel, ele defendia, portanto, os dois modos de governo. Um, por considerar que era a única saída possível, e a outra, por considerar que era preciso que o poder não ficasse centralizado nas mãos de um governante e que fosse dado ao povo o direito de escolher seus governantes. Observem que nós temos, portanto, a defesa das duas formas de governo. Tranquilo isso para vocês? Por favor, guardem com muita atenção essa informação. Aqui eu trago para vocês um trecho da obra O Príncipe, onde Maquiavel ele diz o seguinte, muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram. Quando ele está falando de repúblicas e principados que nunca se viram, atenção, ele está fazendo aqui uma menção aos pensadores utópicos, tá? Que eu disse para vocês no início. Quando ele diz que muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram, ele está fazendo aqui uma menção aos pensadores utópicos, aos pensadores idealistas. E ele diz que nunca se viram, nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Vai tanta diferença entre o como se vive e o modo por que se deveria viver. Pegar aqui o realismo, olha o realismo político, olha como isso aqui é bonito, Vai tanta diferença, em outras palavras, existe tanta diferença entre como se vive e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria fazer em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria do que o modo de se preservar. E um homem que quiser fazer profissão de bondade, é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim, é necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Quando você pega essa frase final, essa frase é uma frase que gera muitas discussões. Ela gera muitas discussões, sobretudo porque tem muita gente por aí que diz que Maquiavel defendia que os fins justificam os meios. Vocês já ouviram essa frase atribuída a Maquiavel? Já viram? Pois bem, isso é um dos maiores erros da história. Maquiavel nunca escreveu essa frase, Maquiavel nunca disse essa frase não está presente em nenhuma obra de Maquiavel. Aí você talvez se pergunte, se Maquiavel nunca disse, se ele nunca escreveu, se não está em nenhuma de suas obras, por que atribuem a ele? Por conta da interpretação dessa frase final. Vamos ler mais uma vez. Assim é necessário a um príncipe para se manter. O homem não é volúvel e interesseiro? Maquiavel não considera que o homem ele é volúvel, ele é interesseiro, ele é egoísta? Então, para que um príncipe ele possa se manter no poder, é necessário que ele aprenda a ser mau. Mas é necessário que ele aprenda a ser mau quando necessário for agir mal. Não que ele deva agir sempre mal. Onde é que ele diz isso? Que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso. Se valha é fazer uso. Que ele aprenda a ser mau e se valha, que ele aprenda a fazer uso da maldade ou deixe de fazer uso da maldade segundo as necessidades. Mas Pedro, isso não significa dizer que ele defendia que os fins justificam os meios? Não.
Porque quando ele fala sobre a necessidade de aprender a ser mal e de fazer uso da maldade quando necessário for, é porque o governante, para se manter no poder, ele tem que aprender a repreender os súditos que porventura tenham o interesse de tirá-lo do poder. Ele precisa aprender a repreender. O que é uma repreensão? Senão uma forma de você evitar um dano maior. Ou você repreende a ação dos súditos agora, ou você será retirado do poder. Observe que a frase, os fins justificam os meios, é uma frase que traz consigo um imoralismo político. O que seria o imoralismo político? O imoralismo político significa dizer que tudo é permitido. É você olhar para a política de forma imoral. Dizer que os fins justificam os meios é você simplesmente autorizar o governante a fazer tudo o que ele quiser para qualquer finalidade que for. Mas não é isso que Maquiavel defende. Maquiavel não defende isso. Ao contrário, Maquiavel, ao refletir sobre o bom governante, ele vai trazer dois conceitos fundamentais. E eu peço que vocês, por favor, fiquem muito atentos a esses dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de virtude. O segundo conceito é o conceito de fortuna. Dois conceitos fundamentais. Um instante, por favor. Maquiavel, ele considerava que o bom governante, ele precisava ser dotado de duas características fundamentais. Para ser um bom governante, é preciso ser dotado de virtude e fortuna. O que é que significa virtude? Virtude vem do sentido grego, o sentido grego de força, valor, qualidade de lutador e guerreiro. Significa aquele que é viril. A virilidade está associada à capacidade de enfrentar a realidade. Essa virilidade, aquele que não teme. O viril aqui está sendo empregado no sentido de que o bom governante, ele não teme agir. Significa coragem. O bom governante, ele precisa ser corajoso. Observe o seguinte, não se trata de uma virtude no sentido cristão. Cuidado com isso, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Maquiavel, ao estabelecer que o bom governante ele precisa ser dotado de virtude, e virtude significa virtude, ele deixa claro que essa virtude não se trata de uma virtude no sentido da moral cristã, pois a moral cristã, ela traz como virtude a bondade e a justiça. Porém, se o bom governante quiser governar com base na moral cristã, esse bom governante ele não vai durar muito tempo. Ele não vai durar muito tempo porque o homem ele é interesseiro, ele é egoísta, ele é volúvel, ele age segundo as suas necessidades. Se o bom governante decidir governar com base na moral cristã, ele rapidamente será morto por aqueles que desejam ocupar o seu cargo. Por isso que o Maquiavel diz, olha, o bom governante não pode governar com base na moral cristã. Ele deve governar com base na virtude grega, no sentido de força, valor e qualidade de lutador. Porém, o bom governante não é apenas aquele que é corajoso. O bom governante não é apenas aquele que tem qualidade de lutador. O bom governante é aquele que é dotado de fortuna. Fortuna, em sentido comum, significa acúmulo de bens, riqueza. Mas esse é no sentido comum. Quando Maquiavel diz que o bom governante ele deve ser dotado de fortuna, ele está dizendo que o bom governante é aquele que deve fazer bom uso das oportunidades. Fazer bom uso das oportunidades é saber aproveitar
a sorte. Pois, de acordo com Maquiavel, metade do que acontece comigo e com você, com cada um de nós, metade de tudo que acontece conosco é fruto das nossas escolhas, mas a outra metade é fruto do acaso, é fruto da sorte. Metade é fruto das nossas escolhas, a outra metade é fruto do acaso. Se metade do que acontece é fruto das nossas escolhas, aqui nós encontramos a presença do gene, da ideia humanista em Maquiavel. Maquiavel é um pensador do humanismo, do Renascimento. Se Maquiavel é um homem, um pensador do humanismo do Renascimento, Maquiavel ele vai desenvolver uma teoria centrada na importância da racionalidade, na importância do homem. Dizer que metade do que nos acontece é fruto das nossas escolhas é revelar que metade é fruto da nossa autonomia. O homem ele tem autonomia para escolher, mas dizer que o homem tem autonomia para escolher não significa dizer que tudo o que nos acontece é fruto das nossas escolhas, pois grande parte do que acontece comigo, com você, com cada um de nós, na verdade é fruto do acaso. E aí o Maquiavel diz: o bom governante, ele precisa ser dotado de fortuna. Mas a palavra fortuna, ela é de origem romana e não grega. A origem da palavra fortuna vem da mitologia romana, que representa a abundância, mas que também é a que move a roda da fortuna, a roda da sorte. Vocês certamente já devem ter visto vários programas de auditório na televisão, onde você tinha um quadro Roda da Fortuna. Você gira a roda para tentar a sorte. A roda da fortuna vem daqui, a roda da sorte. Eu e você devemos fazer bom uso da sorte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades vocês já desperdiçaram que nunca mais reapareceram em suas vidas? Quantas oportunidades já lhe bateram à porta e vocês não agarraram essa oportunidade? É preciso dizer que a vida ela é feita de escolhas, mas também ela é feita de acaso. A vida ela é feita de sorte. Metade da vida eu e você escolhemos, mas a outra metade nós não temos controle. Se nós não temos controle é porque na verdade não depende de nós, mas atua sobre nós. Se eu e você não temos controle, então o que nós devemos fazer? Segundo Maquiavel, o bom governante é aquele que sabe fazer bom uso das oportunidades, sabe fazer bom uso da sorte. Quando a sorte lhe bater à porta, aprenda a agarrá-la e a aproveitá-la com o máximo de suas forças. É isso que Maquiavel vai dizer. Então, Maquiavel ele traz esses dois conceitos. É importante ainda dizer que para Maquiavel, será que eu passo? Correto. Para Maquiavel, além do bom governante ser dotado de virtude e de fortuna, ele também vai trazer aqui uma reflexão sobre, eu acho que eu saltei um slide e eu falar sobre a moral. Não, acho que deixa eu ver se eu coloquei, saltei um slide que eu achei que eu tivesse colocado para vocês, que era sobre moral. Deixa eu fazer uma reflexão. Além de Maquiavel ele ter defendido a tese de que o bom governante ele deve ser dotado de virtude e fortuna, Maquiavel diz também que o bom governante ele deve aprender a distinguir a moral pública da moral privada. Anotem isso, por favor. Eu acabei saltando um slide na hora da montagem, infelizmente não coloquei. O que é que significa moral pública e moral privada?
Aqui nós encontramos uma inauguração muito importante feita por Maquiavel. Peço, por favor, que vocês guardem e registrem isso. Atenção, atenção, atenção. Se nós pegarmos a tradição desde os gregos, desde a antiguidade, a tradição, ela dizia que aquilo que você é em casa, você também deve ser no espaço público. Vocês estão entendendo isso? A tradição, escutem com atenção, ó. A tradição, desde os gregos, desde a antiguidade, era uma tradição que dizia que aquilo que você é na sua vida íntima, na sua vida privada, você também deve ser enquanto um agente ou um ser público. Não deve haver distinção entre a vida pública e a vida privada. Isso é a tradição que defende desde os gregos, desde a antiguidade. O que é que o Maquiavel vai fazer? O Maquiavel vai romper com essa ideia. O Maquiavel ele vai romper com essa ideia e dizer o seguinte: que história é essa? Como assim aquilo que você é na vida pública, você também deve ser na vida privada e vice-versa? Não, é preciso separar as duas coisas. É preciso separar as duas coisas, principalmente se você for um governante. Pois se você for um governante, você não pode fazer uso do cargo público que você ocupa para atender a interesses que lhe sejam privados. Você não pode fazer uso do cargo público que você ocupa para poder manifestar aquilo que você é na vida privada. A vida pública e a vida privada são duas coisas distintas. Quem vai defender a separação do público e do privado é Maquiavel, para dizer que a tradição filosófica que foi inaugurada pelos gregos era uma tradição que não poderia ser mantida. Você não pode querer ser na vida pública o que você é na vida privada. E eu vou te dar um exemplo claro disso, tá? Escuta com atenção, por favor. Escuta com atenção. Um governante, seja ele um presidente da república, um governador, um prefeito, um senador, deputado, seja ele o que for, ele, enquanto figura pública, ele não pode querer se comportar na forma como ele age na sua vida privada. Porque a vida privada, ela não pode ser confundida com a tarefa e o dever público que lhe são inerentes ao cargo que ele ocupa. Em outras palavras, um presidente da república tem direito de ser cristão? Tem ou não? Tem. Um presidente da república tem direito de ser cristão, mas dizer que ele tem direito de ser cristão significa dizer que ele tem direito de privilegiar o cristianismo em detrimento às outras religiões enquanto presidente da república? Não. Ele tem que separar isso, vocês estão entendendo? Ele pode ser cristão, mas enquanto cristão, ele não pode fazer uso do cargo que ele ocupa de presidente para beneficiar cristãos e renegar outras religiões. Está claro isso para vocês? Então é preciso separar. Vou te dar um outro exemplo. Aqui em Fortaleza tem uma farmácia, eu não vou dizer o nome por questões éticas, evidentemente, mas aqui em Fortaleza tem uma farmácia que não vende métodos contraceptivos. Nessa farmácia, e é uma farmácia de nome importante, de nome forte dentro do mercado, essa farmácia não vende métodos contraceptivos, não vende pílulas anticoncepcionais, não vende preservativos, não vende nada de método contraceptivo. Certa vez eu estava nessa farmácia e eu perguntei sobre o porquê deles não venderem esses métodos contraceptivos. E a resposta que me foi dada foi: os donos são muito católicos e, por serem muito católicos, eles consideram que os métodos contraceptivos são métodos abortivos. Já ouviram falar disso? Como eles consideram que os métodos contraceptivos são métodos abortivos,
Eles não vendem. A pergunta é: a farmácia, ela é uma empresa pública ou privada? Ela é uma empresa privada. Se ela é uma empresa privada, os donos da farmácia, eles têm direito de escolher o que eles querem ou não vender na farmácia deles? Tem ou não? Tem, porque é privada. Vocês estão entendendo isso? Agora, um prefeito, um governador, um presidente da república, ele pode, por exemplo, dar a ordem para que postos de saúde público deixem de disponibilizar métodos contraceptivos? Não, por quê? Porque é público e não é privado. Vocês estão entendendo a diferença? O dono da farmácia, ele tem direito de vender pastel e caldo de cana se ele quiser, porque a farmácia é dele. Mas o posto de saúde público não pode deixar de ofertar os métodos contraceptivos, porque é público. Separar o público do privado é algo que foi defendido por Maquiavel. Então Maquiavel, ele considera isso, tá? Atenção, uma outra coisa. De nada adiantaria ser virtuoso se o príncipe não soubesse ser ousado, mas precavido para aguardar a ocasião propícia, aproveitando o acaso ou a sorte das circunstâncias, como observador atento do curso da história. No entanto, a fortuna de pouco serve sem a virtu, pois pode transformar-se em mero oportunismo. Ei, além da discussão entre moral pública e privada, e virtu e fortuna, olha que coisa importante. Eu disse há pouco para vocês que a frase "os fins justificam os meios" não é uma frase de Maquiavel. E eu disse que ela não é de Maquiavel e que Maquiavel nunca a defendeu, por quê? Olha o que a gente acabou de ler aqui, gente. A fortuna, que é você saber fazer bom uso do acaso, a fortuna, ela não pode ser confundida com mero oportunismo. Se eu digo que os fins justificam os meios, essa frase, ela defende a tese de que o indivíduo, em nome do que ele deseja alcançar, ele pode fazer tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se Maquiavel diz que a fortuna não pode ser confundida com mero oportunismo, você acha que Maquiavel defende que os fins justificam os meios? Sim ou não? Não, porque não pode ser confundido com mero oportunismo. E mais, Maquiavel distingue então o príncipe de virtu, que é forçado pela necessidade a usar a violência, visando ao bem coletivo, e o tirano, que age por capricho ou interesse próprio. Questão de prova. Maquiavel considera que o príncipe ele deve ser um tirano? Sim ou não? Não. Maquiavel considera que o príncipe ele não pode ser tirano, pois caso ele fosse um tirano, ele estaria agindo por capricho, por oportunismo e por interesse próprio. Ele precisa, ao contrário, ser um príncipe de virtude, qualidade de lutador, qualidade de guerreiro, de virilidade, de enfrentar a realidade quando ela exige que nós tenhamos uma determinada ação. Então, essa é exatamente a característica principal do pensamento de Maquiavel. E para nós encerrarmos, o príncipe, portanto, um outro trecho da obra, o príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. Se o seu propósito é manter o povo unido e leal, se tudo o que eu estou fazendo com a finalidade de proteger o povo, se tudo o que eu faço com a finalidade de preservar o bem comum coletivo, eu não devo me preocupar com a reputação de cruel. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem
os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Então, em nome do bem comum, aí eu volto aqui o slide, ó. Em nome do bem comum, ele diz bem aqui assim, ó. Maquiavel distingue o príncipe de virtude que é forçado pela necessidade a usar da violência visando ao bem coletivo. Maquiavel considera que o príncipe só fará uso da violência quando necessário for para preservar o bem coletivo. Por esse motivo que é preferível que o príncipe ele haja com dureza para evitar o assassínio e o roubo do que acabar permitindo que uma insurreição desestabilize a sociedade. Vamos ver agora aqui um exemplo de uma questão que eu coloquei para vocês. Aqui nós temos uma questão muito interessante. Observe o seguinte, no século XVI, nós temos quanto tempo? Já passou 1 hora de aula, nós temos só 20 minutos. Na verdade, eu vou resolver outra questão. Eu ia resolver todas essas questões que vocês receberam, estão devidamente gabaritadas e comentadas, tá? Eu vou resolver essa daqui que eu acho mais interessante. Olha que questão interessante, por favor, muita atenção. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Maquiavel está dizendo que não ignora a opinião antiga. Essa opinião é muito aceita em nossos dias devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, ou seja, apesar disso, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. Como eu disse durante a minha apresentação, eu estou sem um material físico. Deixa eu ver se... onze. Já avisou? Ó, aqui no meu... Ah, não tem um texto, né? Isso. Páginas 50 e 51. Páginas 50 e 51, o texto ele foi suprimido, ele não está. Páginas 50 e 51. Bom? Então vamos lá. Em O Príncipe, então, é o seguinte. Como eu havia dito para vocês na minha fala ao longo da nossa exposição aqui, eu havia reforçado que Maquiavel ele era um pensador humanista, um pensador renascentista. E aqui ele traz exatamente o seguinte: o autor demonstra um vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. O item A, valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. No texto que nós acabamos de ler, existe alguma valorização à interferência divina? Sim ou não? Não tem nenhuma. Outra coisa, ele começa o texto dizendo: não ignoro
a opinião antiga e muito difundida. Ele não ignora. Não ignorar não significa exatamente concordar. Vocês entendem isso? Eu não ignoro. Não que eu concorde. Não que eu defenda, mas eu não ignoro. Eu não ignoro a opinião antiga e muito difundida que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Então, eu não ignoro. Porém, o item A está dizendo que ele valoriza a interferência divina nos acontecimentos definidores de seu tempo. Isso não é verdade. Bora para o B. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Ele está rejeitando? Não, no texto ele diz que metade do que nos acontece, metade do que... Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. Se a sorte decide metade dos nossos atos, a sorte é o acaso. Então, observe que ele está defendendo isso e não rejeitando. O item C. O vínculo entre o pensamento político e o humanismo renascentista, ele foi estabelecido ao afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana? Sim ou não? Eu posso afirmar que o vínculo, cuidado gente, o exame nacional do ensino médio, ele tem como principal característica trazer o comando como definidor do que você deve buscar nos itens. Olha o comando aqui, no trecho citado, esse é o comando, tá? No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. Onde é que ele demonstra esse vínculo? O vínculo está onde? O item C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Olha aqui. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. Mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. E se o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade, é porque eu e você somos livres para escolher. Se nós somos livres para escolher, é porque Maquiavel confia na autonomia da razão como fundamento da ação humana. O item certo é o item C de casa. Tá claro, gente, isso? Sim ou não? O item D, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Ele rompe com a tradição? Ele começa o texto dizendo que não ignora. Se eu não ignoro a opinião antiga e muito difundida, eu não estou rompendo, eu estou dizendo que eu não ignoro, eu levo em consideração. Então ele não rompe com essa tradição. O item E, redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Maquiavel defendia uma redefinição política que permitisse a união entre fé e razão? Sim ou não? Não. Atenção, atenção, atenção. Maquiavel, ao fundar o realismo político, guardem essa palavrinha, essa expressão, ao fundar o realismo político, Maquiavel, ele rompe com toda e qualquer tentativa de idealização da política e ele rompe também com a interferência que a religião, sobretudo cristã, católica, havia exercido sobre a política durante a Idade Média. Ele rompe também com essa interferência. Ele não aceita nenhum tipo de idealização e ele também não aceitará nenhum tipo de intromissão da igreja nos assuntos de ordem pública. Pois, como eu disse, o bom governante é aquele que sabe separar o público do privado. O Pedro no privado tem direito de ser cristão, mas o Pedro, enquanto governante, ele deve governar para todos, para o bem comum.
para o interesse coletivo e não apenas para aqueles que comungam da minha mesma espiritualidade. Entendido isso? Então, esse item é o item errado, o item certo é o item C. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Vamos resolver mais uma questão, pode ser? Oi? A 12. A questão número 12. Olha aqui, acho que era a anterior que eu coloquei aqui, não foi? Olha aqui essa questão número 12. Não é essa, né? Correto? Atenção, o texto que antecede essa questão diz: o príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. Na manutenção da ordem social, segundo esse autor, a manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se atenção, eu quero falar de manutenção da ordem social, esse é o comando, tá? Olha o comando, aprendam a identificar o comando para que vocês possam marcar a opção correta. A manutenção da ordem social. Se eu estou falando da manutenção, eu estou falando da estabilização, da manutenção enquanto estabilidade da ordem social. Como é que ele começa o texto? O príncipe não deve se incomodar com a reputação de cruel. Se eu preciso manter a ordem social, eu não posso me incomodar com a reputação de cruel. Se o propósito é manter o povo o quê? Unido e leal. Identificar aqui a manutenção da ordem social? Aí vamos lá. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se o item A, inércia do julgamento de crimes polêmicos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O bom governante é aquele que é inerte? O que é inércia? Ficar parado. O bom governante, ele deve ficar parado ou ele deve agir? Ele deve agir, ele deve ser dotado de virtu. A virtu é a qualidade de coragem, de agir, é a qualidade do guerreiro, é a qualidade de lutador, é a virilidade do governante. Então o item A está falso. O item B, a manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se o item B, bondade em relação ao comportamento dos mercenários. A manutenção, ela deve ser baseada na bondade? Não, porque se eu for agir de maneira bondosa com mercenários, o que é que os mercenários vão fazer comigo? Eles vão me matar, evidentemente. Então, não tem nada de bondade. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na compaixão quanto à condenação dos servos? Compaixão é uma virtude cristã, moral cristã. O bom governante, ele deve governar com base na moral cristã, da compaixão. Tem que ter compaixão, não. Eu tenho que agir e punir quando necessário for. Se eu tenho que agir e punir quando necessário for, eu não posso me preocupar com a reputação de cruel. Ou seja, eu não tenho que ter compaixão. Está claro isso? O item D, a manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na neutralidade diante da condenação dos servos. Neutralidade? Que história é essa, rapaz? Que neutralidade? Parte para cima e pune. Não tinha negócio de neutralidade, não. Maquiavel defendia ação incisiva. O item é, por eliminação, a conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Quando eu falo da conveniência entre o poder tirânico, observe uma coisa. Se eu estou falando de absolutismo,
Vocês concordam comigo que o absolutismo, ele dá ao rei, ao príncipe, o poder para fazer tudo o que ele quiser? Então, o absolutismo, ele permite que o rei ou o príncipe tenham a conveniência de serem tirânicos quando quiserem? Sim ou não? Só que aí ele diz o seguinte, ó, é a conveniência entre o poder tirânico, que é o poder que eu tenho, mas a moral do príncipe. Por quê? Olha que item interessante. A conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe, olha para cá, que eu estou emocionado com esse item, olha aqui, ó. A conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe está onde? Volta para o texto aqui, ó. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. Ei, eu estou agindo de forma cruel, mas a crueldade das minhas ações é mero oportunismo? Sim ou não? Não. Lembra que eu fiz questão de ressaltar isso para vocês há pouco? Você não pode permitir que as ações elas sejam mero oportunismo, pois caso mero oportunismo elas sejam, o príncipe estará agindo de forma tirânica. Então, a conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe significa dizer o quê? Que você não deve se preocupar com a reputação de cruel, pois aquilo que você estiver fazendo, por pior que seja, estará fazendo em nome de um benefício comum, que é exatamente a moral do príncipe. O príncipe, ele sempre age com vistas a manter o povo unido e leal ao seu próprio governo. Entendido, gente, isso? Alguma dúvida? Não? Pois encerramos por aqui. Eu tinha preparado para vocês algo muito maior, mas não deu tempo. Eu poderia passar 3, 4, 5 horas falando aqui à vontade. Posso, Fábio? Posso? Oi? Poderia ficar aqui horas falando, porque além do príncipe de Maquiavel, eu tinha preparado também para vocês uma reflexão sobre os filósofos contratualistas. Mas isso vai ficar para a próxima aula da Academia Enem, porque nós já encerramos por hoje. Agradeço imensamente a presença de vocês, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Caso vocês tenham dúvidas sobre o material, peço que vocês me procurem nas redes sociais. Só você procurar @professor Pedro Israel, Prof. Pedro Israel no Instagram. Estou lá à disposição de vocês. Caso vocês precisem de outros materiais, eu também posso disponibilizar esses materiais para vocês. Eu tenho uma apostila completa de filosofia, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês, com diversas questões, não só voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio, mas também para inúmeras outras universidades, como a própria UES e também outras faculdades e universidades particulares. Então, caso vocês queiram ter acesso a outros materiais, basta você entrar em contato comigo, me seguir lá nas redes sociais, que será um enorme prazer, uma grande alegria poder colaborar, contribuir com vocês nessa reta final. Muito obrigado a todos, um bom restinho de domingo e até a próxima aula. Tchau, tchau.